Para conseguir força suficiente para derrotar o ser vivo mais forte da Terra, você propositalmente vai para a prisão desafiar os criminosos mais perigosos do mundo para uma luta. Fala amigos, eu sou o Note e hoje conheceremos a história da primeira temporada do anime Baki Hama, o Filho do Ogro. Sendo entrevistado pelos jornalistas em uma coletiva de imprensa, o guarda florestal Saman é questionado do porquê chamou o exército para caçar um único elefante africano. Vendo que não estavam convencidos, Saman fala para eles irem até o local e observarem a carcaça do animal. Seu tamanho era absurdo, como se fosse algo que tinha saído diretamente da pré-história, totalmente fora do normal. Como não estavam acreditando em sua história, o agente relata que aquele monstro devorava 21,2 toneladas, incluindo animais e seres humanos. Se deixado sozinho, em 2 anos 90% do parque teria se tornado um deserto. Seus métodos não estavam errados, mas se falharam em algo foi o número de tropas que foram usadas, e diz que seria melhor ter pedido um ataque aéreo, mas não deram um único tiro ou usaram munição alguma. Segundo ele, apenas um homem de preto apareceu de frente à criatura, e sem armas e de mãos nuas, ele derrotou o monstro, deixando todos chocados com essa informação. Entretanto, alguns não acreditaram. Em resposta a isso, a gente se levanta e vai embora, alegando que já relatou os fatos e reflete que nem mesmo ele acreditaria se ouvisse. Em casa, Júlio, o filho de Saman, fala que acredita nele, o que o deixa muito contente, e segue dizendo que mesmo que quebre algumas promessas com ele devido ao seu trabalho, isso não faz de seu pai um mentiroso. Como o menino estava muito curioso, ele conta a seu filho toda a história, algo que soava como um verdadeiro conto de fadas. Percebendo que esse ser é extremamente forte, Júlio pergunta se o filho desse ser poderia vencer depois que crescesse. Enquanto isso, esse mesmo garoto acabava de capturar um gafanhoto. De frente a um colégio do ensino médio, tremendo de medo, um garoto chamado Ruminai Yukawa entra no instituto para desafiar um estudante, a mando de outros 3 moleques, onde um deles diz que, segundo seu tio, o colegial mais forte estuda nessa escola. Lá dentro ele se depara de frente com 3 delinquentes. Intimidado por eles, o garoto, muito assustado, saca um pequeno canivete, onde os colegiais começam a rir na mesma hora. O oxigenado pergunta o que ele pretendia fazer com aquilo. Com lágrimas em seus olhos, Rumina os manda trazerem o cara mais forte do colégio, e eles rapidamente mudam para uma expressão séria. Do lado de fora, com os 3 moleques, Rumina explica que eles mandaram esperar no rio Tama. Um deles falou que eles não são os mais fortes de lá, mas prometeram que levaria o cara mais forte do mundo até esse rio, e se quebrasse a promessa, ele teria um sério problema. Brincando na margem do rio na parte da tarde, Baki Hama, o colegial mais forte do mundo, apareceu para lutar com o pobre Rumina. Após se apresentarem, Baki retira sua jaqueta e, se pondo em posição de combate, avisa que não vai se segurar contra o menino. Rumina e os outros moleques percebem que ele não está para brincadeira. Tremendo de medo, Rumina reflete que foi forçado a fazer isso pelos outros garotos, mas nem cogitou que o melhor do mundo aceitaria lutar contra o menino do fundamental a sério, e sim que ele riria de toda a situação, o que foi ingênuo da sua parte. Baki então pergunta se ele sabe nadar. O garoto responde que sim. Nesse momento, Baki some do seu campo de visão e dá um tapa no garoto, fazendo ele voar para longe e quicar na água como se tivesse arremessado uma pedra. Entretanto, Rumina consegue se levantar, afinal aquela parte do rio era rasa. Quando volta para a margem, Baki aperta sua mão e fala que são amigos de agora em diante. Conversando com ele, Baki fala que o acertou com toda sua força, sendo 100 vezes mais forte que os 3 pirralhos, onde Rumina olha para eles e fala que eles são muito pequenos. Nesse momento, o Capitão Stridon aparece e informa que seu pai havia matado um elefante africano do tamanho do dinossauro, o que significava que o ogro o aceitou como desafiante, mas Baki faz pouco caso disso, dizendo que isso não passa de uma briguinha entre pai e filho, algo normal em todas as famílias, e diferente dele, não está nem um pouco preocupado. Indo embora, Stridon fala que vai se meter nessa briga, pois isso não é apenas uma briga de pai e filho, e sim um problema equivalente a uma luta entre 2 grandes países. Baki se despede dele e diz que vai procurar alguém aleatório para poder treinar. No início da noite, enquanto caminham, Rumina pergunta se treinar com alguém aleatório seria útil para derrotar o seu pai. Baki começa a golpear o ar e fala que aleatório não significa meia boca, e sim um oponente aleatório que venceria um dinossauro e que treinará com ele agora. Rumina reflete que os movimentos de Baki são chamados de boxe sombra. Como entende muito sobre o assunto, ele fala que é um treinamento básico onde você imagina seu adversário na sua frente, desviando de socos imaginários e atingindo brechas imaginárias. Entretanto,
Entretanto, ao ver que Bak está ficando cada vez mais veloz e concentrado, conclui que ao invés de imaginar o oponente, parecia que ele estava de fato lutando contra alguém. Nesse momento, Rumina se espanta ao ver um espectro lutando contra Bak, dando socos e desviando dos golpes. Esse oponente era um boxeador, baseado nos movimentos dos pés, de suas mãos e também do seu corpo. Rumina enfim consegue ver que o oponente de Bak é o ex-campeão dos pesos pesados Iron Michael, que em um momento da história foi considerado o homem mais forte vivo. Depois de receber um golpe de esquerda no corpo e em seguida um uppercut, Bak é mandado para longe com vários hematomas em seu corpo. Entretanto, o campeão respira fundo e fala que já se aqueceu, e acaba com a luta com um único chute no rosto do espectro. Os pirralhos que viram toda a cena se aproximam e ficam surpresos ao saber que aqueles hematomas foram feitos por causa do boxe sombra. Bak fala que nesse momento tem em suas mãos 5 ameixas em conserva e uma rodela de limão, sendo todas elas bem azedas, e que vai enfiar na boca dos meninos. Também tampará a boca deles, então não poderão fazer nada além de mastigar. Suas bocas estão cheias de ameixas em conserva e limão, tudo extremamente azedo. Nesse momento os meninos começam a salivar. Bak explica que esse é um mistério do corpo humano, pois mesmo sem ter nenhuma dessas frutas na boca, ainda assim eles estavam salivando muito. Enquanto voltavam para a caminhada, Bak pergunta se o garoto conseguiu ver o oponente com quem ele estava lutando. Rumina responde que era o ex-campeão dos pesos pesados Iron Michael, e que foi isso que ele quis dizer quando falou sobre um oponente aleatório, mas não meia boca. Entretanto, Bak diz que seria fácil ganhar de alguém como o Michael, e que isso não passou de um aquecimento para ele se soltar, deixando Rumina espantada ao ouvir que um ex-campeão dos pesos pesados era apenas um aquecimento. Indo para o esconderijo de Bak, Rumina reflete que havia várias pichações, mesmo ali sendo uma área residencial. Observando de perto, a maioria delas era ofendendo o Bak. Quando questionado sobre isso, Bak fala que já que não conseguem enfrentá-lo de verdade, eles tentam derrotá-lo por meio de palavras. Já em sua casa, Bak se alongava em seu quarto, demonstrando ser extremamente flexível. Rumina pergunta a ele se o seu pai é tão forte quanto ouviu. Com um sorriso em seu rosto, Bak responde que o seu velho é o campeão absoluto entre todas as criaturas da Terra, onde nem mesmo células cancerígenas tinham a menor chance contra ele. Rumina percebe que mesmo que ele esteja falando de seu pai como inimigo, Bak parecia no mínimo orgulhoso. Enquanto refletia sobre que tipo de monstro seria mais forte que Iron Michael, o campeão aponta para o porão e fala que seu próximo adversário está lá embaixo. Quando terminam de descer, Rumina nota que aquele quarto é vazio e solitário, apenas com uma única mesa perto da parede. O colegial fala que o seu pai derrotou o maior elefante africano da Terra, sendo assim, Bak questiona contra quem deve lutar. Nesse momento ele é jogado na parede e fala a seu amigo que naquela mesa está o adversário mais forte que um elefante. Rumina se aproxima do móvel e se espanta ao ver um louva-a-Deus e se pergunta se essa coisinha é mais forte que um elefante. Bak informa que os insetos são profissionais quando se trata da capacidade de luta, onde as feras nem se comparam. A força física deles é diferente, enquanto tigres conseguem arrastar uma presa de 800 quilos, pesando 3 ou 4 vezes o próprio peso. Os insetos carregam facilmente 7 ou 8 vezes o próprio peso até o ninho sem parar. Entretanto, Rumina não conseguiria arrastar um homem de 200 quilos da escola até sua casa. Segundo Bak, não é difícil para um cervo dar um salto de 10 metros, porém isso seria piada se comparado a uma pulga, que facilmente pularia um prédio de 10 andares se possuísse o tamanho de um humano. Se tivessem o mesmo peso, os humanos nunca ganhariam, então se fossem chutados por aquelas pernas, segurados pelas patas dianteiras ou presos por suas mandíbulas, não sairiam ilesos. Bak segue dizendo que o louva-a-Deus é um lutador profissional de verdade, tanto que uma arte marcial chinesa foi criada no estilo louva-a-Deus. Eles são ótimos em tudo que fazem, sendo artistas marciais completos sem nenhuma fraqueza, e se pesassem 100 quilos, com certeza atacariam elefantes africanos. Bak alega que deixará o louva-a-Deus maior e com 100 quilos, da mesma forma que invocou Iron Michael em seu auge, e assim vai criar uma luta contra um louva-a-Deus de 100 quilos. Ele então começa com um chute que usou para derrotar o ex-campeão dos pesos pesados. Aparentemente não foi eficiente, e ele lentamente começa a mudar o ângulo de seu rosto. Rumina, que não conseguia ver, começa a enxergar os vislumbres da luta e observa claramente quando Bak é pego pelo louva-a-Deus e acerta um golpe certeiro no queixo. Porém não foi o suficiente e ele é arremessado diretamente na parede.
Ele continuou lutando, se afastando cada vez mais de qualquer arte marcial. Rumina seguia assistindo de perto e seguindo cada um dos movimentos de Baki. Então, da mesma forma que consegue imaginar o que vai dentro de uma capinha de celular, ou como consegue imaginar a outra metade do pingente, aos poucos Rumina foi conseguindo enxergar lentamente o animal, até que consegue ver o inseto gigante materializado por Baki. O campeão acerta um chute refinado no louva-a-Deus, mas é jogado fortemente até o teto. Baki reflete que é como se o louva-a-Deus não tivesse cérebro, logo não tem concussões igual aos humanos e ataques na cabeça eram ineficazes. Ele aplica o mata-leão na criatura, mas ele é assustadoramente hábil e quer devorá-lo devido aos seus instintos animalescos. O rapaz usa toda a sua força e consegue se livrar das garras do bicho. Não se importando com quem é seu oponente, Baki começa a golpeá-lo com todas as suas forças. Ele consegue agarrar uma das patas do louva-a-Deus, mas acaba sendo arremessado diretamente na mesinha. Por causa disso, acaba ficando machucado na cabeça e reflete que artes marciais não funcionam nele. Pra Rumina, isso não fazia sentido, afinal ele estava lutando contra uma ilusão feita por sua mente. Então, por estar preocupado com seu amigo, pede para que ele pare com isso. Porém, Baki está tão concentrado que nem sequer consegue ouvir o menino. Como o louva-a-Deus tem todo o quarto no seu campo de visão, Baki não tem para onde fugir, mas se recompõe pensando que não vai fugir quando lutar contra seu pai. Ele acerta um golpe no animal, sentindo um ponto fraco embaixo do seu pescoço. Como usou o ataque Toroken, ele decide dar uma chance para esse estilo. Em um conto da China antiga, um dia na floresta um monge chamado Shu Amon testemunhou uma coisa incrível, uma andorinha lutando contra um louva-a-Deus. Para sua surpresa, o louva-a-Deus ganhou a batalha. Amon, extremamente chocado com a força do louva-a-Deus, começou a estudar minuciosamente o modo de lutar e acabou criando um estilo chamado Toroken, ou gancho do louva-a-Deus, o mesmo que Baki está usando nesse momento. Baki então começa a acertar diversos golpes no louva-a-Deus, o fazendo recuar. Segundo ele, esse bicho não tem inimigo natural no mundo dos insetos. Seus ataques são extraordinários, mas eles não sabem defender. Dando continuidade ao combate, o campeão desvia do ataque do animal com um salto. Para ele, o que antes era um artista marcial perfeito, agora consegue ver aberturas das quais pode aproveitar. Seu corpo se acostumou com essa batalha e agora está mostrando a ele como lidar com esse inseto. Observando o combate, Rumina percebe que a expressão de Baki está mais relaxada e seus movimentos não são mais imprudentes, assemelhando como se fosse a batalha de um pássaro contra um louva-a-Deus. O inseto que antes era violento, agora está recuando. Baki começa a olhar para baixo e fala a Rumina que depois que consegue encontrar os pontos fracos, 100 quilos não é tão diferente do tamanho real. Dessa forma, Baki consegue uma vitória perfeita contra o louva-a-Deus. Em um hotel perto de uma cachoeira, um dos empregados fala para Strider que aparentemente seu hóspede gostou da piscina do hotel e fala que ele já estava esperando o agente. Na piscina feita da fonte da cachoeira, Strider afirma que nem mesmo um nadador olímpico poderia nadar nessas águas. O mordomo informa que a velocidade da corrente está acima de 20 km por hora. O agente pergunta onde ele está e acaba ficando surpreso ao saber que ele estava debaixo d'água. Nesse momento, Yujiro Hama, o pai de Baki, emerge e Strider é informado que é a primeira vez que ele emergiu desde uma hora. Além do mais, está fazendo o nado borboleta, sendo essa a braçada que exige mais esforço físico. Nesse momento, Yujiro Hama salta para fora da piscina e fala para seu amigo que está de férias. Strider, por outro lado, fala para o ogro que as piscinas são feitas para sair pela escada e não para pular para fora delas. Sentados de frente a uma lareira, Strider fala que Baki derrotou um louva-a-Deus de mais de 100 quilos, o que é esperado de alguém da linhagem Hama. Quando pergunta o que seu amigo achava disso, veias saltam do rosto do ogro e ele arranca o braço da cadeira e libera uma gargalhada por ele estar falando de um louva-a-Deus imaginário. Ele fala que você não será morto e nem comido, pois no final das contas não passa de imaginação, e que um cachorrinho seria um oponente muito melhor. Em Dallas, Texas, nos Estados Unidos, um repórter conta que no dia 23 de novembro de 1923, o presidente da época, chamado John F. Kennedy, perdeu sua vida graças a disparos de balas em sua direção. Como homenagem, o presidente atual, George Bush, está realizando desfile em Dallas, o que, segundo o repórter, é só uma tentativa do presidente aumentar a taxa de aprovação do seu governo. O presidente aparece no mesmo dia, mesma hora e mesmo lugar de 1963, se aproximando do local fatídico, com um sorriso no rosto, sendo cercado por
10 vezes a segurança daquele dia. De repente, a transmissão é interrompida e os jornalistas perdem contato com o repórter. Segundos depois, recuperam contato e Yamamoto informa que o presidente acaba de ser sequestrado por alguém desconhecido. Segundo as imagens, Bach raptou o presidente George Bush e aparentemente se trancou dentro de um restaurante. À mesa, conversando, George Bush repara que ele parece ser bem novo e Bach informa que acabou de fazer 18 anos, além de entender claramente as punições de suas ações. Quando questionado do porquê escolheu esse restaurante, o garoto responde que foi porque não tem janelas para atiradores e também fica perto da cena do crime. Ele sabe que nesse momento o prédio está completamente cercado, mas diz que ser pego é o seu objetivo. Quando pergunta suas exigências, Bach responde que quer ser encarcerado na prisão estadual do Arizona, o lugar onde está preso Biscuit Oliva, também conhecido como Senhor Indomável. Caso recuse sua oferta, o garoto alega que vai partir para uma abordagem mais agressiva. George Bush fala que mesmo sendo presidente, ele é imponente no mano a mano. Após tomar um gole de seu café, ele aceita as exigências e Bach lhe entrega um celular para que avise todos que estão preocupados com sua segurança. Quando um dos seguranças atende a ligação e ouve que o menino pediu dinheiro para liberar o presidente, ele logo imagina que seria centenas de milhares de dólares, mas acaba se surpreendendo ao ouvir que só precisava de 10 pratas para pagar o cafezinho. Bach então passa por todos os procedimentos em uma velocidade incrível e está indo diretamente para onde queria. Depois de muitas horas atravessando o deserto, ele se aproxima do seu destino. O garoto reflete que existem 2 pentágonos nos Estados Unidos. O primeiro é o Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América, conhecido como Pentágono Branco. Esse que está entrando agora é o outro, conhecido como Pentágono Negro, onde ficam os criminosos mais perigosos do mundo. Na checagem, os detentos retiram as roupas e passam por um detector de metais, onde um deles acaba sendo pego por causa disso. Bach registra suas digitais, faz o exame de retina e cotonete na bochecha para que possam registrar seu DNA. Todas as informações pessoais dos criminosos são documentadas, semelhante a um exame físico completo. Na sala do diretor da prisão, ele fala que o garoto tem um físico impressionante e dentre todos os condenados de classe olímpica que estão nessa prisão, a densidade muscular de Bach supera todos eles. Ele sabe que Bach quer encontrar alguém em particular, o único prisioneiro do mundo que pode livremente entrar e sair daquele lugar a hora que quiser. Vários que estão ali dentro querem derrotar o Indomável, mas assim que ouviu o nome de Bach, ele pediu para o diretor o levar até ele imediatamente. Depois de passar por diversas alas do presídio, ele chega até o local onde ficam os criminosos que cometeram crimes especiais e também aqueles que provavelmente causariam danos dentro da prisão. Enquanto passava pelo corredor, Bach nota que a segurança é pesada, possuindo uma barreira de acrílico a cada 10 metros, o que reflete a natureza dos detidos que estão presos naquela ala. Após passar por todo tipo de esquisito, ele chega até a última porta. Quando a abre, se depara com um corredor completamente diferente, onde nada diante dele parecia ser uma prisão, e percebe que o Sr. Oliva recebe um tratamento extraordinário. Bach então adentra na área do Senhor Indomável, e enquanto observa o local, ele se pergunta se ainda está em uma prisão. De repente as portas se abrem, e o Indomável aparece para dar as boas-vindas ao seu amigo. Quando entram na prisão de luxo, o Sr. Oliva fala que é muito afortunado por ter amigos que atravessam meio mundo para o ver. O Indomável oferece a ele um conhaque e um chá de jasmim colhido no início do verão, e adivinha que tudo que Bach quer é uma luta contra ele. O Sr. Oliva soube que ele vai enfrentar Yujiro na maior briga de pai e filho do mundo, e que Bach quer usá-lo para treinar. Ele fala que é o lutador mais forte daquele lugar, e conta que dos 4.071 criminosos daquele lugar, 4.070 querem a sua cabeça. Segundo sua analogia, Bach é apenas um boxeador iniciante e não pode ter sua luta de estreia contra o campeão mundial. Bach, por sua vez, fala que isso não tem nada a ver com boxe, mas sim de uma luta pra valer, e rapidamente desfere um soco na cara de Oliva, mas para sua surpresa esse golpe não surtiu dano algum. Ele fala que terá uma luta semana que vem contra o número 2 da prisão, e que Bach vai dividir uma cela com ele a partir de hoje. Ao chegar em sua cela, ele observa 2 camas vazias e fica um pouco tenso. De repente, um detento se levanta falando o nome de Bach e se impressiona ao ver que era Iron Michael, que fala que explicará tudo uma outra hora. O garoto logo pergunta se ele é o número 2. Michael fala para o campeão ter cuidado com o que fala. Bach imagina que ele vai falar que é o número 1, mas na verdade Michael informa que ele nem se qualifica entre os 10 melhores. Porém diz que isso não é por causa da classificação da prisão, apenas não quer morrer ainda jovem. Nesse momento, um senhorzinho fala que
que a boca é a origem do desastre, e se não parassem de tagarelar, acabarão sofrendo a ira do Senhor Segundo, que mesmo dormindo profundamente, ainda consegue ouvir tudo ao seu redor. Nesse momento, um cara se espreguiça na cama, revelando sua altura enorme. O velho avisa Bach que essa noite será sua última noite de sono tranquila naquele lugar. Assim que o sol nasce, o alarme soa, acordando todos os detentos. Quando ia procurar o número 2, Bach se depara com um cara gigante que pede para ele se vestir e ir para o corredor. Ele então vai até o armário de vassouras e chama pelo segundo, que ao sair de lá de dentro lhe dá as boas-vindas, o elogiando pelo que fez com o presidente Bosch e fala que pode lhe perguntar qualquer coisa que não entenda. Bach então pergunta por que o armário de vassouras. O segundo responde que é um guerreiro e se quiser descansar, pode fazer isso quando estiver morto. Em seguida, Bach pergunta se acabasse com ele ali e agora, isso tornaria o número 2. E o segundo responde que aquele é um bom dia para morrer. Galera, Bach conseguirá enfrentar o segundo mais forte do Pentágono Negro. Quem você acha que ganharia numa luta entre Bach e o Senhor Indomável? Deixe aí nos comentários. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal com o sininho ativado para não perder as próximas histórias de anime. Deixa o like que vai ajudar bastante o canal, agradeço demais, galera. Bom, é isso. Nós nos vemos no meu próximo vídeo. Tchau!